começar, e aí as pessoas vão entrando à medida, né, que vão chegando aí em suas casas, né, todo mundo trabalhando, chegando em casa agora. Mas olha, vou dizer para vocês que vai valer muito a pena. O Ivan já passou aqui comigo o conteúdo que vai falar com a gente, tá muito, muito bom mesmo, de verdade. Eu sei que eu falo isso em todos os webinários, mas essa vai ser bem, bem, bem bacana. Vocês vão gostar. O Ivan é muito didático e trouxe tudo de forma muito objetiva e muito simples para a gente conseguir entender aí essa questão de gerenciamento de riscos, com um olhar muito externo, né? E a gente estava conversando aqui no início, como eu falo a gente porque eu me coloco no meio também, a gente ainda tem muita dificuldade com o tema gerenciamento de riscos, né? Então, eu falei para ele que todo evento que a gente faz, na pesquisa de satisfação, quais os temas você gostaria de ouvir? Gerenciamento de risco, mas que faz 10 anos que eu trabalho com evento, gerenciamento de risco, não aguento mais isso. E ele me contou, né, que até também na indústria existe também problemas, assim, conceituais, para entender o conceito de gerenciamento de risco. Então, eu fiquei mais aliviada, porque eu achei que era só na saúde, mas a gente vê aí que na indústria que surgiu, que nasceu, né, esse conceito, eles também ainda têm muitas dificuldades. Então, o Ivan, assim, foi muito genial em trazer alguns conceitos importantes, mas de uma forma muito simples para a gente conseguir entender e acompanhar. E o Ivan, ele é engenheiro químico com especialização em gestão industrial, engenharia da produção. Ele é auditor da ABS Quality Evaluations, é isso, Evaluation. Ivan? Quality Evaluation. Evolution, está separado aqui. Para sistema de gestão da qualidade, 9.001, meio ambiente, 14.001, antissuborno, 37.001, compliance, 19.600 e segurança da cadeia de abastecimento, 2.800. Então, o Ivan tem bastante experiência aí com gestão da qualidade, com normas de certificação, e vai trazer hoje essa visão para a gente aí dos riscos muito voltados para questão externa, oportunidades. Às vezes a gente fica assim, quietinho no nosso cantinho, não vou investir nisso, não vou abranger para isso agora, e aí a gente acaba morrendo no mercado. Por quê? Porque a gente tem medo, né? E a gente não pode ter medo de olhar para fora, né? A gente precisa olhar para fora, senão a gente vai morrer sozinhos, a gente vai morrer porque a gente não vai ser mais competitivo, né? E a gente precisa ter esse olhar abrangente para entender novas tecnologias, né, novas mudanças no mercado que nos forçam, né, a ter que mudar, seja uma legislação, seja um concorrente, seja uma mudança no mercado, seja uma falta de contraste, né, que a gente teve que readequar todos os nossos processos. Então, assim, a gente precisa olhar para fora, né, porque para a gente crescer, ser sustentável, e tem fatores externos que nos obrigam a olhar para fora. Então, hoje o Ivan vai trazer isso para a gente, essa questão de como que a gente pode, como o gerenciamento de risco pode ajudar a gente a trabalhar esse olhar externo, tá? E depois que o Ivan conversar com a gente, a Thaís, querida, que é da Jamus, que é uma clínica acreditada PAD desde 2019, e manteve até hoje a acreditação do PAD, e que também tem o software da Qualitim, né, que trabalha também com o módulo de gerenciamento de risco, vai conversar com a gente aí, trazer um case aí da Jamus, como que eles trabalham isso lá, para a gente entender aí na teoria e na prática como que funciona, tá, o gerenciamento de risco. Ivan, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada pela sua presença. Daniel, também muito obrigada pela oportunidade, por estar aqui com a gente. E fique à vontade para conversar e trazer todo o teu know-how. Obrigado a você, Cássia, aí pela oportunidade, né? Vamos falar um pouquinho sobre oportunidade aí. Obrigado por nos abrir esse espaço aí. Eu acho que está no DNA da Qualitim, trazer conceito, né? Tenho percebido aí ao longo da minha história profissional que muitas vezes o que traz a inação para os profissionais é a falta de conceito, falta de conhecimento, dado a insegurança, o medo, né, do desconhecido. Isso é muito característico, principalmente na ISO 9001, quando a gente está como auditor externo, né, visitando as empresas com esse cunho invasivo, infelizmente ou felizmente, precisar entrar nas organizações e avaliar o sistema, né,
As pessoas ainda confundem, lá vem o auditor encontrar problema, que eu fiz de errado. Na verdade, a gente avalia sistemas, né? A gente não avalia as pessoas, a gente avalia o que é feito a partir dos sistemas, né? E por ser invasivo, as pessoas ficam temerosas e por quê? Falta de conhecimento, né? Então, eu fico feliz de poder trazer esses conceitos de uma maneira embrionária, digamos assim, uma maneira simples. O Qualitim tem esse viés, né? Falar de uma maneira simples, desmistificando a qualidade, né? Não é à toa que eu tenho perdido cabelo ao longo do tempo, né? Não me restam muitos, mas eu sou um teimoso. Eu acho que o mercado ainda vai mudar. Então, espero ser prestativo aqui, né? E se ao final vocês saírem daqui incomodadas, né? Poxa, mas eu achei que era isso, não é? Será que dá para fazer? Será que não dá? Eu já fico feliz, né? Porque isso tira a gente da zona de conforto e falar de riscos e oportunidades, como a Cássia sinalizou, a gente estava conversando nos bastidores aí, e essa não é uma dificuldade de entendimento do segmento de vocês, né? Indústrias com renome internacional, inclusive, quando você vai fazer uma auditoria e verificar gerenciamento de riscos, você vê que há confusão conceitual e isso é muito ruim, tá? Então, me permitam compartilhar uma tela, eu tenho alguns slides para a gente bater papo, tá? Vai ter um espaço ao final para esclarecimento de dúvidas. Obviamente que eu vou fazer uma abordagem teórica, trazendo, no meu entendimento, alguns riscos que existem no segmento de vocês e que afetam vocês, e muitas vezes até não só no segmento de vocês, que afetam de maneira geral qualquer negócio, e depois a Jamus vai nos brindar aí com o case delas para a gente poder sair desse nosso bate-papo um pouquinho mais informado, né, sobre esses conceitos, tá bom? Peço que, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, anotem, por favor, e aí no final eu vou abrir espaço para a gente trocar ideia, tá? E eu passar um pouquinho do meu entendimento para vocês, da minha percepção para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre gestão de riscos e oportunidades externas, que é o enfoque desse nosso bate-papo, tá? Eu começo, antes de falar propriamente sobre o assunto, eu trago isso, não é só nessa conversa de hoje, mas eu trago sempre quando alguém busca a Qualitim aqui, depois no final eu vou contextualizar um pouquinho quem somos, né, o que nós fazemos, mas quando alguém vem buscar a Qualitim para alguma orientação, eu trago algumas informações que precedem a norma ISO 9001, que precedem todas as normas, que são importantes para qualquer tipo de organização. São informações que são importantes não só para o dono da empresa, para o sócio, para o investidor, mas para todos os colaboradores. Todo mundo, de alguma maneira, uns mais intensamente, outros menos intensamente, gostam de reconhecimento. Todo mundo gosta de receber elogio, todo mundo gosta de ser convidado para participar de algum evento, todo mundo gosta de ser promovido, enfim, isso está no nosso DNA, né? Querer ser acolhido pela sociedade, acolhido pelas pessoas que nos cercam, de uma certa maneira, com base naquilo que a gente faz, com base naquilo que a gente fala, como a gente trabalha, etc. Não é diferente para a indústria, não é diferente para as empresas prestadoras de serviço, não é diferente para as organizações. E esse reconhecimento das organizações, ele é expresso num conceito que é extremamente importante e que, na minha modesta opinião, ele é a pedra fundamental de qualquer negócio, que se chama visão. Então, a visão é a forma de reconhecimento esperada por qualquer empreendedor. Então, essa visão, eu trouxe alguns exemplos para a gente começar a entender o que está por trás dessa visão, né, desses valores aí. Então, por exemplo, no Sírio-Libanês, a visão declarada por eles
é ser referência em ações de responsabilidade social, liderar a entrega de valor em saúde. E ali naquele quadradinho em cima ele fala o que é ele, valor em saúde para ele. Ok? No Albert Einstein, a visão é ser líder e inovadora na assistência médico-hospitalar, ser referência na gestão do conhecimento e reconhecida, de novo, reconhecimento, né? Pelo comprometimento com a responsabilidade social. No Colégio Brasileiro de Radiologia, qual é a visão? Ser referência nacional em educação continuada, defesa profissional e normatização em radiologia, diagnóstico por imagem e terapêutica, com reconhecimento internacional. De novo, referência, reconhecimento. Eu peguei aleatoriamente uma de diagnóstico, né? Na sede diagnósticos. Qual é a visão dessa empresa? Alcançar padrões de qualidade que nos permitam estar entre os melhores centros de diagnóstico por imagem do país. Então, notem, de uma maneira geral, esse reconhecimento é expresso na visão das organizações. Então, a visão das organizações é algo extremamente fundamental para qualquer negócio. E essa visão ela faz parte do que a gente chama de identidade organizacional, que é um composto de 4 pilares aí: missão, a visão, os valores e a cultura. Então, missão, por que a minha empresa existe? Qual é o propósito de existência? A visão, que eu deixo em vermelho, porque ela vai dar subsídios para a gente poder falar um pouquinho de riscos e oportunidades. A visão é a aspiração. O que eu desejo para a minha empresa, o que eu desejo que a minha empresa seja, como eu desejo que a minha empresa seja vista, seja reconhecida, olhando para o futuro. Valores, princípios, comportamento esperado, normalmente é expresso através de um código de conduta, né? Aqui na Qualitim nós temos um código de conduta. Se roubar, o que acontece? Se desrespeitar as pessoas, o que acontece? Etc. Se tiver assédio moral, assédio sexual, o que acontece? E cultura, crenças e éticas, comportamentos relacionados à identidade. Quem somos? Então, nós não compartilhamos um trabalho infantil, tem todos aqueles preceitos aí da Organização Internacional do Trabalho, e a gente também define isso. Então, a identidade organizacional é um complexo de conceitos e de informações, mas eu queria pensar a visão aí, porque ela vai nortear toda a história de uma organização e ela vai ter uma interface muito forte com os riscos e oportunidades que nós vamos falar hoje. Então, uma pergunta que eu já estimularia vocês a fazerem depois, sentar e refletir, como é que eu quero ver a minha empresa no futuro? Como é que você quer que a sua empresa seja vista no futuro? Como é que você quer que ela seja reconhecida? E isso é importante porque você tem um lugar para chegar, você tem uma meta, um objetivo a alcançar. E então, algo que precede qualquer tipo de normatização, algo que precede qualquer tipo de metodologia organizacional, está relacionado à visão. Porque quando alguém me pergunta, Ivan, eu vim aqui, eu quero implantar ISO 9001. Eu não falo, legal, vamos implantar ISO 9001. Não. Por que você quer ISO 9001? Uma das perguntas que eu faço qual é a tua visão de empresa? O que você quer para a tua empresa? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Então, a definição da visão e a comunicação, porque não adianta só você, dono da sua empresa, definir a visão e ficar para você. Precisa ser partilhado, compartilhado. Pessoal, nós queremos que a Qualitim seja uma marca no mercado, reconhecida por conceito e etc. Eu vou trazer a visão da Qualitim para vocês entenderem o que a gente espera e o que nos motiva a acordar todo dia e trabalhar pensando na Qualitim. Então, a definição da visão e a comunicação da visão são extremamente importantes, por isso que a gente recomenda, coloque em quadros de gestão à vista, traga as pessoas, olha o que eu espero da Qualitim, o Daniel que está aqui nos acompanhando, nosso gerente comercial, ele sabe, a gente chega, o que você quer da Qualitim, o que eu quero, eu vislumbro a Qualitim como uma marca reconhecida. Então, por quê? Porque eu preciso que todo mundo tenha esse mesmo horizonte, esse mesmo ponto futuro. Isso aqui é a visão da Qualitim, ser referência em conceitos e soluções para a gestão da qualidade. Não significa que a gente não atenda PAD, ONA, não significa que a gente não atenda 14.000, as outras normas ISO, etc. Mas nós queremos ser lembrados na gestão da qualidade. Então, quando alguém pensar em ISO 9001 no Brasil,
eu quero que ela veja aquele quê da Qualitim. Falei, poxa, esses caras aqui têm conceito, esses caras têm credibilidade, esses caras têm autoridade no que falam. Então, essa é a nossa visão, nós queremos isso, ok? Para alcançar a visão, para qualquer empresa alcançar a sua visão, ela precisa de estratégia. Eu não vou fazer chegar lá se eu não fizer alguma coisa. E eu não vou fazer algo sem planejamento, sem uma estratégia, né? Então, essa estratégia, ela tem como base 3 tipos de ação, de uma maneira bem básica, tá? Não vamos falar de planejamento estratégico, não vamos falar de SWOT análise, vamos falar do elementar. Eu preciso de uma estratégia, um plano, digamos assim, para alcançar minha visão, que pode ser uma visão de curto prazo, médio prazo, longo prazo, etc. Eu tenho ações de melhoria, eu tenho ações corretivas e tenho ações preventivas. As mais comuns que norteiam o dia a dia de cada organização são as ações corretivas. Né? Aquela sensação de lá de você passar o dia apagando o incêndio, né? Embora ninguém seja bombeiro aqui, mas a gente tem essa sensação. Por quê? Porque eu tenho um problema, eu tenho um desvio, eu tenho uma reclamação, eu tenho que estar tratando. Então, essas ações são ações de correção. Eu corrigindo um produto ou um serviço ruim, eu atendendo uma reclamação, corrigindo uma reclamação, isso ajuda na minha estratégia de ser uma referência. Eu não vou conseguir ser uma referência se eu tiver várias pessoas depondo contra a minha organização, falando assim, eu não vou, Qualitim? O que é Qualitim? Os caras não atendem a gente, os caras não dão suporte e tal. Como é que eu vou construir uma visão se eu não corrijo os meus problemas? Então, as ações corretivas são as ações que eu diria estão no dia a dia da gente. São as ações mais comuns, mais fáceis não de executar, mas são as mais fáceis de identificar numa organização. Eu tenho as ações de melhoria. Essas ações de melhoria, normalmente, são aquelas ações que a gente identifica no dia a dia. Poxa, a gente pode fazer isso, a gente pode comprar um aplicativo melhor, a gente pode melhorar isso. Então, esse processo essa atividade aqui pode ser executada de uma maneira melhor. Vou dar um exemplo bem básico. Você tem lá um procedimento operacional, né, uma instrução de trabalho, que você está executando de uma maneira, e vem um colaborador teu e fala assim, olha, isso aqui a gente pode fazer de uma maneira melhor. E aí você olha e fala, poxa, isso aqui, então vamos implementar uma revisão do nosso procedimento. O procedimento vai ser revisado e essa melhoria no meu processo vai ser incorporada nas minhas atividades, porque a partir de uma identificação de um colaborador, ele trouxe uma melhoria para o meu processo. Então, de uma maneira básica também, essas ações ajudam a melhorar, a implementar a minha estratégia em direção à minha visão. E existem as ações preventivas, que são as ações que a gente sempre deixa para depois. E eu digo para vocês, empresas que têm sistemas de gestão, eu não estou falando só disso, tá? Empresas que têm metodologias implementadas, à medida que essas metodologias vão amadurecendo, a quantidade de ações preventivas supera as corretivas. Então, a gente não começa mais a apagar incêndio, a gente começa a trabalhar de uma maneira madura, prevenindo que aconteça o incêndio, por exemplo. Então, essas ações preventivas, elas se caracterizam principalmente através das oportunidades que eu identifico e dos riscos que eu identifico. E eu coloquei ali em azul e uma flechinha para cima e uma para baixo, porque oportunidade ajuda você a caminhar em direção à tua visão. As oportunidades te ajudam na estratégia e te levam mais rápido à tua visão de futuro, aquilo que você almeja para a tua empresa no futuro. E os riscos, o contrário. Os riscos te afastam da visão, te prejudicam, te dificultam a implementação da estratégia. Então, o enfoque do nosso bate-papo hoje vai ser em cima de riscos e oportunidades. Como são ações preventivas, ou seja, o problema ainda não aconteceu, o primeiro conceito que a gente tem que ter claro na nossa mente é que riscos e oportunidades são potenciais. O risco não existe, é um risco potencial, ele não ocorreu ainda. Porque se ele ocorrer, se o risco ocorrer, se acontecer alguma coisa que eu não desejo, não espero, eu passo a ter uma ação corretiva. E aí ela já não é mais preventiva. Então, a característica para os riscos e oportunidades, toda vez que você for implementar uma ação para tratar um risco
ou para alcançar uma oportunidade, essa ação não é corretiva e essa ação não é de melhoria, é uma ação preventiva. Vamos falar um pouquinho, primeiro, de riscos, tá? Dentro do conceito. Vamos imaginar essa cena, um tubarão branco em uma piscina olímpica, tá bom? Vamos imaginar isso aí. Então, tá lá o tubarão nadando, tá ali a piscina. Então, vamos entender um pouquinho. Objeto, tubarão branco. O que que ele é? Tubarão branco é um risco? Não, tubarão branco não é um risco. Tubarão branco é uma fonte de risco. O tubarão branco não vai pular da piscina e sair correndo atrás de mim e me morder, se eu não entrar na piscina, se eu não ficar em contato com a fonte de risco. Então, entrar na piscina é a ação, é a atividade, é o evento que me coloca em contato com a fonte do risco. Portanto, eu passo a ter risco. Eu passo a ter a probabilidade de ser atacado, de ser mordido, de morrer, enfim. Por quê? Porque eu estou em contato com a fonte de risco. Falando rapidamente, eu tenho uma fiação descascada. Está ali. Se eu não encostar ali, eu não vou levar choque. Está ali a fonte de risco. Se eu não tiver contato com a fonte de risco, eu não tenho risco. Então, o risco acontece a partir de uma ação minha. Vou pegar outro exemplo. Estrada com buraco. Isso aqui, esse desenho à esquerda está lá no site da Qualitim. Então, eu tenho uma estrada, tenho um buraco. O buraco ali na primeira imagem é um buraco grande, mas ele é baixinho, né? Tem pouca profundidade. Então, qual é a probabilidade de eu entrar em contato com a fonte de risco, que é o buraco? É alta probabilidade. Olha o tamanho do buraco ali, né? A extensão. Mas qual é o impacto? Um buraco baixinho, então eu não devo me machucar muito. Então, probabilidade e impacto são importantes nesse conceito. Olha o segundo desenho. Eu tenho uma baixa probabilidade e um baixo impacto. Por quê? Porque o buraco é pequenininho e pouca profundidade. Olha o terceiro exemplo. Eu tenho uma baixa probabilidade, a extensão do buraco ali é pequeno, mas olha a profundidade, né? Já é alta e me traz aí um impacto maior. E o último desenho, eu tenho uma alta probabilidade e um alto impacto. Por quê? Porque o buraco ali, a estrada, tem um buraco extenso e profundo. Então, o buraco, ele não é o risco. O buraco, o incêndio, por exemplo, não é o risco. A minha empresa tem risco de incêndio. Não. O risco não é. O incêndio é a fonte do risco potencial. A minha empresa não pegou fogo ainda. Fonte do risco. Se a minha empresa, por um motivo, pegar fogo, a ação pegou fogo, qual é o risco? De eu perder dados, de eu perder vidas, né? De eu parar o meu negócio. Então, por que eu trago todos esses exemplos? Porque o conceito de risco é consequência negativa potencial de uma ação. Então, se eu não tiver nenhuma ação, eu não vou ter risco, ok? Então, se eu não caminhar na estrada que tem buraco, eu não vou ter risco de cair no buraco, de me machucar. Se eu não entrar na piscina, eu não vou ter o risco de ser mordido, de morrer e etc. Tá? Vamos pegar algumas fontes de risco externos relacionadas aí, eu tentei, dentro da minha limitação aí em relação ao segmento, mas eu tentei pegar algumas coisas que, de uma maneira geral, afetam ou são fontes de risco externo que afetam qualquer organização. Regulamentação, exigências normativas para o segmento, independente de qual é o segmento. Novas tecnologias, fornecedores, prestadores de serviços de baixa qualidade, e a gente sabe que o mercado tem. Profissionais sem qualificação técnica, e a gente sabe que o mercado tem. Então, vamos analisar cada uma. Então, olha ali. Regulamentação e exigências normativas para o segmento. Isso é o quê? Isso é uma fonte de risco. Eu não atender a legislação, eu não atender a regulamentação, ou não atender essas exigências normativas, ou seja, se eu me omitir, se eu não fizer nada, ou se eu tiver uma ação parcial, eu corro qual risco? Ter uma multa, suspender as minhas atividades, perder o mercado, né? Porque eu começo a ter descrédito, a minha imagem, poxa, essa empresa não cumpre legislação, essa empresa não atende isso, não atende aquilo, então eu tenho o risco, né, a consequência negativa dessa falta de ação ou dessa ação parcial em relação à fonte do risco. Novas tecnologias. Essa é uma fonte de risco. Todo dia a gente vê no mercado novas tecnologias. Se eu não me adapto à nova tecnologia, né,
ou eu faço isso parcialmente, qual é o risco que eu tenho? Perder mercado. Então, não tem aquela emissão da nota fiscal eletrônica, não é do meu meio, a parte contábil, mas toda aquela organização tem que ter nota fiscal eletrônica. Eu não posso mais estar no meu bloquinho lá escrevendo, né, emitindo uma nota fiscal. Então, eu preciso estar constantemente olhando para o mercado, foi isso que a Cássia sinalizou no começo, olhando para o mercado, olhando para o que está acontecendo, porque essas fontes de risco me trazem a necessidade de eu agir preventivamente para minimizar o impacto negativo sobre o meu negócio. Fornecedores e prestadores de serviço de baixa qualidade. Isso é uma fonte de risco. Então, eu estou lá, tenho um equipamento de diagnóstico por imagem que precisa, estou dando exemplos, que precisa de calibração. E aí eu pego um fornecedor desqualificado, eu pego um cara que não sabe fazer direito, e o cara vai lá, contratei esse cara. Então, a minha ação, ou seja, aquilo que colocou a minha organização em contato com a fonte do risco, é a contratação desse sujeito. Aí ele vai lá, faz uma calibração, faz uma manutenção na minha máquina, deixa a minha máquina desregulada. Qual é o risco que eu tenho? Eu tenho que fornecer serviços com baixa qualidade, reclamação e insatisfação do cliente, olha aqui, a imagem não ficou nítida, tenho retrabalho, tenho que tirar de novo uma nova imagem, eu perco a reputação, perco a minha imagem, aquela empresa lá, aquele centro de diagnóstico por imagem, lá, meu Deus do céu, cara, toda vez o cara está me chamando de volta aqui porque a imagem não ficou boa, porque perdeu, porque... Então, a gente tem que cuidar com isso, né? Contratação de fornecedores de baixa qualidade é uma ação que me coloca em contato com a fonte do risco e me traz potencialmente aqueles riscos. Eu não estou dizendo, pessoal, são riscos potenciais, eu não estou dizendo que o risco vai acontecer. Eu posso contratar um cara de baixa qualificação e ele fazer um serviço bom naquele momento e o risco não se tornar uma realidade, tá? Mas é um risco que ocorre. Profissionais sem qualificação técnica, essa é a fonte de risco. Aí eu contrato um sujeito lá para trabalhar na minha empresa, para fazer lá, operar o meu equipamento e gerar as imagens, etc. E esse cara não tem qualificação. Então, qual é o risco que a minha empresa corre? Fornecer serviços com baixa qualidade, reclamação de cliente, insatisfação, retrabalho, perda reputacional e etc. Então, esse é o risco oriundo de eu contratar um profissional com baixa qualificação, ok? E colocá-lo para operar. Vamos falar um pouquinho de oportunidades agora. É uma leitura rápida, mas é uma leitura que traz bastante informação para vocês. Depois eu vou compartilhar esses slides com a Cássia e aqueles que tiverem interesse depois podem, sem problema nenhum, aí, ter acesso, tá? Palestra no webinar do Colégio Brasileiro de Radiologia. Essa é uma fonte de oportunidade. Então, está aqui. É uma fonte. Qual é a minha ação? Aceitar o convite e palestrar. Então, a realização da palestra, obviamente que aqui não é o Colégio Brasileiro de Radiologia, né? É uma palestra que eu fiz em Angola, mas eu peguei essa imagem para dizer, se eu não realizar a palestra, se eu não fizer, se eu não tiver a ação, se eu não fizer essa atividade, eu não vou potencialmente colher as oportunidades. Quais são as oportunidades? Tem o reconhecimento, potencialmente podem vir novos clientes, poxa, gostei, ou quero entender mais, quero conhecer mais a Qualitim, e etc. Então, esse é um exemplo vivo de oportunidade que a gente traz para vocês. Então, oportunidade, diferentemente de risco, oportunidade é uma consequência potencial positiva, né? Então, sem ação, também não há oportunidade. Se eu não participo da palestra, eu não gero potenciais oportunidades para Qualitim, etc. Tá? Fontes de oportunidade externa. Então, o que eu posso estar olhando para o mercado para poder trazer um pouquinho, né, aumentar a possibilidade de eu colher esses frutos, essas consequências positivas. Novas tecnologias. Mas novas tecnologias não é um risco? Pode ser um risco, pode ser uma oportunidade, dependendo de como você encara, né? Novas tecnologias pode ser uma oportunidade, selos de qualidade, certificações, uma fonte de qualidade, uma fonte de oportunidade. Cursos de capacitação e treinamento são fontes de oportunidade que o mercado oferece. Então, vamos ver
a abordagem para cada um. Novas tecnologias é uma fonte de oportunidade. Se eu aderir a essa nova tecnologia, ou seja, se eu implementar essa nova tecnologia, fizer essa ação, eu tenho a oportunidade de ganhar mercado, de ganhar reputação, de ter reconhecimento, de melhorar meus processos, de melhorar meus produtos, meus serviços, etc. Selos de qualidade é uma fonte de oportunidade. O mercado está aí e oferece selos de qualidade. PAD é um exemplo, né? ONA, ISO 9001, ISO 14, vários selos, né, que atestam características relacionadas à qualidade, ao meio ambiente, saúde e segurança ocupacional, né, qualidade na prestação de serviços do segmento de saúde, etc. Então, se eu implementar isso dentro da minha organização, se essa for a minha ação, se eu buscar essa certificação e conquistar esse selo, eu tenho a oportunidade de ganhar mercado. Poxa, eu tenho uma empresa que tem uma certificação e uma que não tem. Eu tenho uma empresa que tem uma característica, eu tenho uma que não tem. Me atrai mais, toda forma de reconhecimento, ela é uma forma de atrair a atenção das pessoas, né? Então, eu tenho um ganho reputacional, poxa, essa empresa tem conhecimento, tem credibilidade, tem autoridade no conceito, etc. Eu tenho uma diferenciação mercadológica em relação à minha concorrência. Só pensando um pouquinho, isso já foi, por exemplo, pegando a ISO, né, que digamos, o modelo de gestão, né, a metodologia mais conhecida no mundo, né, ela já foi alvo de busca por causa da concorrência. Ah, meu concorrente tem, eu tenho. Ah, e se eu não tiver a ISO 9001, eu não exporto, não mando nada para a Europa, e etc. Mas isso se perdeu com o tempo. Por quê? Porque o verdadeiro benefício de uma certificação, seja ela uma ISO, seja ela uma ONA, um PAD, etc., é a implementação de melhorias para o teu negócio. Né? Se a gente implementa uma metodologia para mostrar para o mercado ou para confrontar a concorrência, essa não é eu diria, genuína. É importante, pode ser feito, não tem problema nenhum, mas de uma maneira genuína é quando eu, dono de uma empresa, eu, gestor, percebo que aquilo ali agrega valor para a minha organização. E quando eu falo em certificações, obviamente que ter um selo é diferente de não ter um selo. Nós aqui da Qualitim, nós não temos ISO 9001. Mas vocês não falam de ISO 9001? Nós vivemos a ISO 9001, nós temos todos os requisitos da ISO 9001, os módulos que a gente aplica aqui para a ISO 9001 são aplicados aqui dentro da organização, mas nós não temos por quê? Porque nós não temos essa demanda, nós não queremos confrontar a concorrência, nós queremos que a metodologia, a cultura da gestão da qualidade, em busca da nossa visão, ela seja algo praticado em sua essência aqui dentro, etc. Talvez um dia, se a gente quiser posicionar a Qualitim no mercado de uma outra maneira, a gente busque fazer essa certificação, a gente já tem tudo, é só trazer um auditor aqui. Vamos em frente. Como gerenciar um risco? A gente falou de risco, falou de oportunidade. Tá aí, Ivan, você falou muito bonito, entendi o que é um risco, entendi o que é uma fonte de risco, entendi o que isso pode trazer de consequência negativa, mas o que eu faço? Como é que eu faço? Primeiro, existe um passo a passo aí. Existem várias metodologias. FMEA é uma metodologia, né? O HFMEA, o PFMEA, existem metodologias. A metodologia que eu trago aqui é uma metodologia baseada numa norma ISO, que é uma norma que não é auditada, mas ela tem um passo a passo bem claro. Então, o primeiro passo é o contexto. Então, eu preciso primeiro identificar esse risco é externo à minha organização ou é um risco interno? Que tipo de risco é? É um risco de processo? É um risco da minha operação? Ou é um risco mercadológico? Ou é um risco tecnológico? Eu preciso caracterizar esse risco. Depois, eu preciso identificar esse risco. Perda de mercado por falta de um certificado de qualidade PAD. Estou dando exemplo. Aí eu preciso fazer uma análise de avaliação, é a terceira etapa. Aí eu preciso fazer a seguinte pergunta: para cada risco identificado, isso aí traz um impacto muito grande ou não traz um impacto muito grande para a minha empresa?
perder ou não ter um certificado. Vamos pegar o exemplo do PAD para ficar algo mais contextualizado. E eu não estou fazendo isso com dolo, tá? Estou pegando aleatoriamente. Perder ou não ter um certificado tem um impacto grande para a minha organização ou não? Tem um impacto grande. Bom, se tem um impacto grande, eu preciso tratar esse risco. Eu preciso, então, fazer um plano de ação para implementar isso aí, para reduzir esse impacto, para reduzir as consequências negativas de eu não ter um selo de certificação. E aí entra tratamento dos riscos e, no final, avaliação da eficácia. Eu vou avaliar, poxa, eu tinha um elevado impacto daquele risco e, no final, com a certificação, reduziu o impacto. Hoje eu não tenho mais esse impacto. Então, essas etapas, contexto, identificação, análise e avaliação, tratamento e avaliação da eficácia, são passos que você precisa implementar de uma maneira linear, de uma maneira simples, sem muito refinamento, para que você trate cada um dos riscos que você identificar. Ah, Ivan, quantos riscos a minha empresa tem? Não sei. Isso aí depende da tua empresa, depende do segmento, depende do mercado, né? Agora, todas as empresas têm riscos. Todas as empresas têm oportunidades. A grande dificuldade hoje, pessoal, é que por a gente não conhecer conceito, né, ou por não ter tempo, né, porque é preventivo, não, eu estou aqui apagando incêndio o dia inteiro. Então, a gente não olha com esse olho refinado para esse tipo de coisa. Eu não vou, depois de novo, vou passar esse material para vocês, não vamos entrar no módulo, mas a Qualitin aqui, um dos nossos produtos é um módulo de riscos que tem essas etapas aqui. Ajudam qualquer organização. Por que que eu estou colocando esse módulo de riscos aqui? Por que que a Qualitin faz isso? Porque a norma ISO, ela tem um requisito, uma seção lá que ela fala de gerenciamento de riscos e oportunidades. Então, para atender aquela seção, aquelas empresas que têm ISO, pode usar um módulo de riscos. Ah, mas só as que têm ISO? Não. As que têm ONA, as que têm PAD, as que têm 14001, as que têm qualquer tipo de certificação, porque riscos é universal. A metodologia, o passo a passo da gestão de riscos é universal. E volto a falar, reiterar o que a Cássia falou. Gerenciamento de riscos, infelizmente, no Brasil, empresas de qualquer segmento e porte, e eu posso falar isso de cadeira, porque eu audito essas empresas, ela é feita de uma maneira embrionária, artesanal, para auditor ver. Então, ele vai lá, enche uma planilhinha lá com riscos e etc., mas quando você faz uma pergunta mais aprofundada e se vê o tratamento, é lamentável, tá? E aí eu sempre falo, não faça gestão de riscos para o auditor, faça gestão de riscos para vocês, isso é bom para vocês. São ações preventivas para vocês, ajudam vocês a caminhar em direção à visão de vocês, não a visão do auditor. O auditor hoje está aqui, amanhã está em outra empresa, e depois de amanhã está em outra empresa, ele nem lembra o que está auditando, tá? Então, tem um módulo de riscos que é feito para isso. Se vocês tiverem interesse depois, vocês podem acessar aí o QR Code, podem acessar a página da Qualitin, e aí entender um pouquinho melhor esse módulo. Você pode testar gratuitamente para entender a metodologia e etc. Também tem 2 materiais que a Qualitin disponibiliza. Tem um livro chamado Gerenciamento da Rotina através da ISO 9001. Esse livro aqui, ele tem desde indicadores, eu começo esse livro aqui falando da identidade da organização, missão, visão, valores, módulos, processos, gestão de pessoas. Então, é um livro aí que traz aí os meus últimos 20 anos de mercado. Eu tenho mapeamento de processos, o que é um processo. É um livro bem completo aí que tangibiliza o meu aprendizado aí ao longo dos últimos 20 anos. E o da direita, Gerenciamento de Riscos, é uma coleção que a Qualitin fez há 3 anos, coleção Qualidade e Gestão, são 10 fascículos, o fascículo 7 é especificamente sobre gerenciamento de riscos, e tudo isso que eu falei de vocês, fonte de risco, falei para vocês, né? Fonte de risco, etc., probabilidade, impacto, apetite ao risco. Eu aprofundo os conceitos ali nessa apostila também. E uma oportunidade. Como implementar uma oportunidade? Não
evitar, né? A oportunidade você precisa buscar ela, né? O risco você precisa evitar. A oportunidade, como ela tem um contexto positivo, eu preciso ir atrás dela. Então, ela também segue uma metodologia. Eu preciso identificar que tipo de oportunidade é uma oportunidade que vem no mercado ou é uma oportunidade que eu percebo dentro da minha organização. Então, eu preciso identificar ela, né? Contextualizar, depois identificar. Aí eu fazer uma análise, porque não são todos os riscos e não são todas as oportunidades que eu preciso implementar. Riscos, aqueles que causam uma consequência negativa, um impacto grande para mim. Então, eu preciso me prevenir. Oportunidade. Eu não vou pegar oportunidade que vai me gerar pouco valor. Então, quando eu tenho uma oportunidade que me traz um impacto positivo muito grande, eu preciso implementar a ação. Mas antes de implementar a ação, no caso da oportunidade, eu preciso fazer um planejamento dessas mudanças, porque toda oportunidade gera uma mudança. Então, eu preciso saber, poxa, eu tenho recursos para fazer isso aqui? Eu tenho pessoas capacitadas para fazer isso aqui? Eu tenho equipamentos para fazer isso aqui? O mercado me permite isso aqui? A legislação tem algum impeditivo? Então, eu preciso fazer uma análise para poder verificar se aquela oportunidade é execuível ou não, se eu consigo tornar ela uma realidade ou não. E aí, se eu chegar a essa conclusão, não, eu tenho equipamento, eu tenho pessoas, eu tenho conhecimento, etc. Então, aí eu monto um plano de ação, e aí plano de ação, quando a gente fala plano de ação, é o que fazer, quem vai fazer e até quando. Não precisa quanto custa, quer dizer, aqueles planos de ação mais refinados, que às vezes que eles chamam no mercado de 5W2H, aquele plano de ação robusto. Pode fazer, mas à medida que você torna ele mais robusto, torna ele mais complexo. E complexidade é inimiga da execução, afasta as pessoas da execução. Então, eu digo, eu monto lá uma planilhinha, o que eu preciso fazer? Quem vai fazer? Até quando vai fazer? E tem que monitorar se esses prazos e essas ações são implementadas. E aí, ao final, eu vou avaliar a eficácia. Bom, com essa oportunidade, estou dando exemplos, eu esperava aumentar a satisfação do meu cliente em 10%. Aí eu vou medir. Quantos por cento eu aumentei? 4, 5? Foi eficaz essa oportunidade? Não foi. Eu tenho que fazer uma gestão madura das coisas que eu faço dentro da organização. Porque senão a minha organização vai ser fadada a erros. Tá? A minha organização vai ser fadada a tentativa, né, de erros e acertos, erros e acertos. E isso não é gestão. Né? A gente fica aí na tentativa. Né? Você vai lá no mecânico, o mecânico fala, eu acho que é isso. É o cabo de embreagem, troca o cabo de embreagem. Aí você volta lá, não é o cabo de embreagem. Poxa, mas isso tem custo para as empresas. Então, toda vez que a gente começa a tirar um pouquinho, sair um pouquinho da operação e começar a planejar, definir uma visão, comunicar a visão, montar uma estratégia ainda que embrionária. Pô, eu não tenho planejamento estratégico. Nossa, você não tem planejamento estratégico, você não sabe para onde está indo, você não tem como chegar lá. Então, mas eu não sei fazer. Mas pense um pouquinho. Que ações preventivas, que ações de melhoria, que ações corretivas você está fazendo? Isso está te ajudando? Não está te afastando? E aí você vai começando a ordenar, sair um pouquinho da operação e ir um pouquinho para a gestão, principalmente de riscos e oportunidades, porque isso aí está no nível potencial, ainda não está acontecendo, por isso que a gente não olha, né? A gente só olha quando a cobra vai morder, ou quando o fogo aparece, daí você apaga o fogo. Mas se a gente começar a olhar, a gente está cercado de riscos e oportunidades que muitas vezes a gente não implementa e a gente não consegue reduzir as consequências negativas do risco e não consegue alcançar as consequências positivas dessa oportunidade. O Alitim também tem um módulo de oportunidades, né, que tem toda essa leitura, essa metodologia, tem planejamento e etc. Tá? Eu vou descompartilhar minha tela para abrir espaço para perguntas, dúvidas, se tiverem, obviamente, e depois respondidas, ou se não tiver ninguém, eu passo a palavra para a Cássia para a gente dar continuidade aí com um caso mais específico aí, tá? Acho que a gente pode já chamar a Thaís para conversar com a gente, e aí, de repente, o pessoal já tira a dúvida, né, Tá com bom. os dois, acho que fica
Tá Fica bom, bem bacana, a tá Thaís. bom. Ivan, Eu que vou ótimo, parabéns, maravilhoso. Que forma simples e clara, e acho que incomodou, né, pelo menos a mim, né, que a gente não pode ter medo das oportunidades. A gente, na verdade, tem que se munir de ferramentas para conseguir, né, gerenciar os riscos do que tudo que a gente vai ter que mudar para aproveitar essas oportunidades. Eu acho que foi assim incrível, de uma forma muito simples, agregou bastante, viu? Thaís, como é que vocês estão fazendo isso na Jamus? Conta pra gente, como que tá isso aí? Quais são os Ah, desafios, os e leões que gestão vocês estão de enfrentando aí? isso, fazer gestão de risco, né? Fazer a gestão de risco acontecer, como o Ivan disse no começo, né? Ao mesmo tempo que a gente olha e fala assim, nossa, mas parece que é simples, né? Mas é de uma complexidade porque não é uma coisa muito nova. Quando a gente estava implementando a gestão de risco, implementando todo o nosso sistema, e a gente começou com a questão dos riscos, né? O PAD trouxe, a partir da versão 4, se não me engano, trouxe a questão da gestão de risco de uma forma mais contundente, mais efetiva, e o pessoal ficava, nossa, aí eu falava, gente, vamos com calma, é simples, vamos fazer de uma forma simples para que seja eficaz. Se a gente quiser buscar uma coisa muito, a gente não vai sair do lugar. Então, vamos começar, né, fazendo esse mapeamento, primeiro aqui no nosso, olhando aqui para os nossos processos, olhando aqui para dentro, e aí a gente vai expandindo esse olhar de forma mais sistêmica, à medida que as pessoas foram se familiarizando, à medida que as pessoas foram entendendo, vamos dizer assim, esse processo, né? E a gente começou na acreditação, a nossa gestão de risco era bem incipiente mesmo, de fato. É, é, a gente ainda nem conhecia o Qualitim, passamos por uma série de dificuldades, mas a coisa foi amadurecendo. Então, a partir do segundo ano, 2019, a gente teve acreditação em janeiro, e aí a gente começou, né, o sistema a rodar de uma forma mais efetiva, e a gente foi sentindo essa necessidade de trabalhar como o Ivan colocou. Né? De repente, uma empresa que está com uma acreditação nova, porque a Jamos, eu não falei nem da Jamos, eu falo um pouquinho aqui da Jamos. Né? A Jamos é uma empresa nova, a Jamos ela vai fazer 10 anos em 2024. Então, assim, é uma empresa nova, é uma clínica nova, mas que já veio, né, com um planejamento, com uma ideia, com uma visão muito interessante. Né? Então, assim, é uma empresa familiar, mas que trouxe essa visão de ser referência, de fazer diferença e trabalhar as questões da saúde de uma forma diferenciada no mercado, né? Olhando realmente para a dor do paciente, né? A jornada do paciente, tudo aquilo que compunha o negócio, o serviço. Então, a gestão de risco ali, inicialmente bem incipiente, ela foi evoluindo, vamos dizer assim, a pequenos passos, né? Até que nós fomos, em 2020, surpreendidos, vamos dizer assim, acho que o mundo todo foi pela questão da pandemia. Então, quando a pandemia chegou para nós, a área afetou o mundo todo de várias formas, mas a área de saúde, eu acredito que sofreu vários impactos, né, de forma muito contundente. Então, você tem uma clínica com um parque tecnológico muito bom, que é uma das forças, né, da nossa clínica, era o seu parque tecnológico, a tecnologia. A gente sabe como a tecnologia vem evoluindo e entrando na medicina cada vez mais, nos diagnósticos, em tudo, de uma forma cada vez mais surpreendente, vamos dizer assim, né? E
a gente se viu frente a uma pandemia que, de repente, uma clínica que girava, eu não tenho os números corretos aqui na cabeça agora, mas a gente girava ali tanto a parte de diagnóstico quanto a parte de ambulatório. Eu posso dizer, imagina aproximadamente 20 e poucos consultórios, atendendo o dia todo, e toda a parte de imagens funcionando, então, desde os exames mais simples de imagem até o mais complexo, né? Tudo funcionando, é uma clínica cheia que rodava, e, de repente, a clínica pode ter, no máximo, 30 pessoas lá dentro. Vigilância sanitária chega e fala, olha, fecha e só pode ter 30 pessoas aqui dentro. Né? Então, a gente tinha, na época, né, mais de 30 funcionários. Como é que você vai fazer? Então, foi uma série de coisas que aconteceram que fizeram com que a gente efetivamente olhasse para essa questão dos riscos de forma diferente. Né? Então, olha, a gente precisa realmente entender melhor a gestão de risco, a gente precisa realmente analisar melhor os nossos riscos não estão sendo olhados, né? A gente, como é que tudo isso está acontecendo e a gente está aqui correndo, né? Mas, e aquele risco que aconteceu, que fez a clínica praticamente fechar, vamos dizer assim, a gestão parou, né? E vamos analisar, vamos olhar, vamos ver o que a gente pode fazer isso. E desse processo veio o quê? Veio o que o Ivan falou, é você pegar um risco e transformar esse risco numa oportunidade. Né? Então, a clínica que trabalhava basicamente com diagnóstico de 100% com diagnóstico por imagem, todos os diagnósticos né? do mais simples, do raio-x, a ressonância, e aqueles consultórios ali fechados, uma área que estava acabando de ser construída para ampliação, né, da área de imagens, de repente teve que parar, e aí, bom, o que é que nós vamos fazer? Né? Então, se juntou e vamos analisar esse risco, vamos ver o que é que nós vamos fazer com isso. E frente a esse cenário, bom, o que a população está precisando? O que o mercado está precisando? O que nós temos aqui? O que nós podemos fazer? Né? Então, de repente, a clínica de diagnóstico por imagem, ela se transformou em uma clínica de diagnóstico por imagem com um ambulatório com atendimento exclusivo para pacientes COVID. Então, foi feito toda foi muito rápido, foi uma questão, quando a gente viu que a gente podia atuar. Né? Nós somos uma cidade de próximo a 400 mil habitantes. Nós não tínhamos aqui, né, um número de UTIs e coisas do tipo, até o próprio atendimento, né, de hospitais, de tudo para a Covid, era frágil. E, de repente, a gente tinha lá dentro o melhor equipamento para o diagnóstico mais preciso da Covid, né? No caso, a tomografia estava lá dentro, a gente tinha médicos, a gente tinha espaço, a gente tinha profissional, então foi rapidamente capacitar as pessoas, foi rapidamente montar toda mexer em toda a estrutura, e a gente, assim, virou o jogo, vamos dizer assim, para atender aquela necessidade, de repente, toda aquela ameaça continuava sendo uma ameaça, lógico, claro, né? Questão de saúde pública e tudo mais, mas ela se transformou numa grande oportunidade onde nós nos fortalecemos, né? Então, assim, o relacionamento nosso com a área de saúde pública que estava mais à frente do atendimento dos pacientes, o nosso relacionamento. Então, assim, quando a gente ligava, a gente nunca atendeu urgência e emergência, e de repente a gente estava atendendo. Então, quando a gente ligava para o SAMU, ligava e falava, olha, estamos com um paciente aqui, pulmão está assim, blá, 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 blá.
o SAMU batia lá, já levava, já ia. Então, assim, de repente, a gente estava virando referência nisso daí. Então, transformar essa grande ameaça, esse grande risco, né, que nos pegou de surpresa em uma oportunidade, e fazer com que a gente realmente entregasse para o nosso cliente, para o nosso paciente, aquilo que estava ali ligado na nossa visão, né? Como o Ivan colocou, passamos, né, a referência na entrega da saúde com o diagnóstico de qualidade, com o diagnóstico preciso. Então, foi todo um movimento que mobilizou, tanto que, em questão de poucos meses, nós já estávamos com o nosso quadro funcionando a todo vapor, né? Todos os funcionários que tinham sido mandados para casa, férias, fica em casa, vamos ver o que nós vamos fazer. Em pouco tempo, a gente conseguiu trazer todo mundo de volta, com uma série de cuidados, lógico, mas a clínica toda foi funcionando e fazendo esse movimento. Então, esse conhecimento, vamos dizer assim, noção realmente clara de que o risco existe, que a oportunidade existe, e o que eu vou fazer com ela, né? Eu vou deixar com que ela me paralise e eu sucumba a isso, ou eu vou trabalhar para fazer diferente. Então, a gente tem certeza que nós fizemos a diferença nesse momento, né? Com todo o atendimento, com todo o trabalho que foi feito. E daí em diante, né, desse momento em diante, a gente começou a olhar e ver que realmente o trabalho que estava sendo feito, o que a clínica poderia oferecer, era muito mais além. Então, de repente, a gente viu uma população que estava carente de assistência médica, a gente viu uma população que estava carente do atendimento da saúde, realmente uma medicina com qualidade, um diagnóstico com qualidade, e sem acesso a isso. Então, que oportunidade era essa? O que iríamos fazer com aquilo? Né? Então, as pessoas, né, dentro desse movimento. Então, assim, a Jamos passou por grandes momentos nesses últimos anos, no sentido de avaliar realmente essas oportunidades. E quando a gente avaliava essa oportunidade, a gente via que realmente as possibilidades, né, as oportunidades que podia ser feito, como o Ivan colocou anteriormente, né? Analisa aquilo ali, você tem condição de ver realmente que essas possibilidades, que essas oportunidades, elas são reais, que precisa que você tenha um plano bem desenvolvido, né? Não cheio de coisas, mas de uma forma prática, objetiva, para fazer com que a coisa vire, para fazer com que a coisa ande. Então, foi criado, né, pelos sócios, foi criado um cartão de vantagens que dá acesso à população, né, através de preços, valores mais acessíveis. Então, hoje faz parte da nossa missão, né, oferecer um serviço de qualidade a um valor acessível à população. Isso foi acontecendo durante esse período todo, foi todo um processo de evolução. Então, a gente conseguiu atender os pacientes que não faziam parte do nosso, a princípio, não faziam parte do nosso público, vamos dizer assim, daquilo que era algo, passou a ser. Nós conseguimos, através do cartão de vantagens, oferecer realmente e fidelizar aquele cliente.
que está ali, né? A pandemia passou, a coisa passou, mas ele está ali. Todos os exames ele vai lá, ele tem o cartão, ele faz o exame lá. Então a gente criou uma alternativa que deu condição para que o crescimento, né, da Jamos ele fosse real. A gente estava fazendo, está com umas 2 semanas, 3 semanas, mais ou menos, a gente estava fazendo, a gente faz as reuniões, analisando indicadores e tudo mais, e com pessoas novas dentro da empresa, e a gente fazendo uma análise. Quando a gente fez a nossa acreditação em 2019, né? Em 2019, 20, 21, 22, 23, nós estamos com 4 anos. Nós iniciamos em janeiro de 2019, fechamos o mês, a gente realizava 2.000 e poucos exames de imagem no total, né? Hoje nós já batemos 7.000 exames. Então, para a nossa região, para a nossa clínica, para o nosso tamanho, foi um crescimento, né, continua sendo um crescimento muito bom. E tendo em vista o que a gente está passando na área da saúde, que, né, quem acompanha sabe, questão de convênios, os convênios cada vez criando mais vamos dizer que o convênio está criando dificuldade, é complicado, mas vamos dizer assim, os convênios criando uma série de barreiras, de coisas assim. Então, assim, não está fácil, né, para as empresas. E então, essa questão de pegar as oportunidades, olhar as oportunidades, e muitas vezes ameaças, e você conseguir transformá-las em oportunidades e efetivá-las através de uma boa análise, né, através de um plano de ação simples, como o Ivan colocou, né, um plano de ação simples, mais objetivo, prático, com metas, com indicadores, onde você vai, onde você consegue efetivamente alinhar e mostrar para o seu pessoal o que você, aonde que você está querendo ir, como é que você está querendo ir, e fazer com que as pessoas caminhem com você, né? Acho que eu estou falando muito rápido, não sei. Imagina, foi, não, Podem imagina. me Acho que foi interromper. muito oportuno, Thaís, ainda mais essa questão que você trouxe aí do exemplo da pandemia, acho que ficou Sim. bem nítido, né? Essa questão de e, transformar mesmo uma ameaça em uma oportunidade. E e a gente eu fico imaginando assim, se vocês não tivessem preparados, né? Já com o processo maduro, já eram acreditados, né? Que a gente sabe que a norma PAD exige já todo esse conceito de gerenciamento de risco, de implantação de protocolos, de definição de fluxos, né? Então, vocês já estavam prontos, né? Assim, já estavam bem isso. maduros, e é por isso que vocês conseguiram transformar uma ameaça numa oportunidade. Você imagina se você não tivesse com essa consistência de gestão, né? Com essa maturidade, provavelmente a ameaça ia ser ameaça mesmo e poderia até Muito maior, ser muito pior para o negócio, né? com Então, como é certeza. importante a gente entender isso, né? Começar a trabalhar gerenciamento de risco para, de fato, ir atrás das oportunidades, ou quando vir uma ameaça, a gente consegui-la, em algumas vezes, né, transformar em oportunidade, né, Sim. trabalhando A esse gente, a conceito. gente vai vendo, Cássia, como o Ivan colocou, a partir do momento, né, que a empresa opta por um modelo de gestão, por ferramentas de gestão, que estão alinhados com a sua visão, com aquilo Uhum, que a empresa quer, com o que ela está buscando. Então, uhum, assim, escolher o PAD, né, como modelo de gestão, como ferramenta de gestão, veio trazer realmente para a Jamos uma nova perspectiva. sim. Então, Uhum. fazer com que o sistema da qualidade ele rodasse, ele entrasse na corrente sanguínea da empresa e as pessoas compreenderem tudo isso. Então, é um trabalho muito bom de fazer, e você
conseguir ir percebendo, vendo esses resultados, né? Você conseguir ver realmente os passos que a empresa vai dando. A gente vai tendo os percalços pelo meio do caminho, lógico, nenhuma empresa, né? Sim, não está ali. Como diria o professor Falcone, né? A empresa que não tem problema é porque já morreu e não sabe, né? Esqueceram de Exatamente. fechar a porta. Exato, Então, exato. é entender o problema. Eu gosto muito de trabalhar isso com o pessoal, que é entender, né, a palavra problema, né, que vem ali do Probalém, que é aquela abertura de possibilidades. Então, quando a gente olha para um risco, e olhar para esse risco e ver, não, realmente isso daqui pode nos trazer N prejuízos, tá, como é que nós vamos mitigar? Como é que nós vamos Sim. fazer com que ele, né, não venha a trazer todos esses prejuízos? Agora, você olhar para um risco e, de repente, conseguir transformar esse risco, né, ver, opa, aqui tem uma oportunidade, né? A Sim, gente sim. teve mais recente, já foi final de 21, começo de 22, a questão da escassez do contraste, Sim, sim. né? Sim. Então, Também foi uma baita de ameaça. repente, opa, peraí, vai faltar contraste? O que é isso? Né? O que está acontecendo? Então, foi muito interessante porque foi um movimento muito rápido também, né? Sim. A gente, o CBR agiu rápido, né? E a gente que está ali acompanhando tudo, a gente teve a oportunidade de agir rápido também. Então, assim, num movimento sincronizado, revisão de protocolos, todo um trabalho realmente com a necessidade, porque o pedido de exame chegava com que o médico colocava ali, né, exame com contraste, e de repente aquele contraste era aplicado e nem tinha, às vezes, a necessidade desse contraste. A gente Sim, sabia, sim. né? Outra Então, hoje, oportunidade, né? é isso. Então, hoje, lá na JAMUS, os protocolos mudaram de tal forma que cada exame, quando que chega com indicação de contraste ou não, ele é analisado para ver se realmente, ali dentro daquele protocolo, se tem a necessidade da utilização daquele contraste. Ou Então, com com aquela isso, a gente... volumetria, né? Exatamente. Então, assim, conseguiu Exatamente. redução do contraste, redução do custo do exame, né? Então, todo um trabalho de conscientização e, às vezes, até com próprios médicos, né? Assistentes que estavam ali pedindo, Sim, e aí entrar em contato e explicar e exato. mostrar o protocolo. Então, assim, a gente acionou o jurídico, a gente acionou todo os radiologistas ali, fazendo um trabalho de realmente, né, desenvolver os melhores protocolos, os técnicos de radiologia da mesma forma. Então, foi um trabalho em conjunto, uma análise em conjunto que foi feito e que hoje, né, a gente, vamos dizer assim, se Mudamos beneficia, a forma, né? A forma de né, atuar, a forma de de, beneficiar, exatamente. da forma de fazer todo o exame, Fazer. de tudo isso daí. Então, Excelente. entra, né, na questão da cultura, realmente, que a gente Sim. começa a desenvolver. Muito Então, assim, bom, muito bom. olhar, né, essa questão das probabilidades, do impacto, né, da percepção desses Sim, riscos. sim. Então, eu acho que as ferramentas hoje, né, para a gestão de risco, elas vão nos dando mais, acho que segurança, no sentido de fazer melhores análises, de Ótimo, fazer excelente. melhores planos, no sentido de Excelente. mitigar, no sentido de realmente passar, né, para as pessoas, fazer com que o nosso colaborador saiba que ele lá no atendimento, na hora que ele está fazendo uma ficha, ele tem que tomar todos aqueles cuidados, porque dali pode surgir um, um,
um problema ali, dali pode, né? Sim, Existe um erro de identificação, né, que vai um erro afetar de depois no identificação. registro. Então, assim, Exato, o excelente. risco, ele está ali, né? Você não Uhum. precisa entrar dentro da piscina com o tubarão, deixa, né? Deixa o tubarão lá sozinho, né? Exatamente, Mais ou menos exatamente, nesse excelente. sentido. Muito bom, Thaís. Olha, eu queria parabenizar você pelo seu trabalho, pelo que você está fazendo na Jamus. Que bom, não é à toa que vocês são acreditados aí quase 5 anos, né? Já entraram no terceiro triênio de acreditação. Então, não é simplesmente fazer, é fazer e manter, sustentar, né? Que eu acho que é o mais difícil de uma acreditação e É. manter esses processos de qualidade. Parabéns, parabéns mesmo. A gente já avançou aqui um pouquinho do nosso horário, mas valeu a pena, né? Para a gente entender aí tudo que o Ivan disse, o quanto é factível e importante a gente colocar em prática, né? E o quanto traz aí benefícios, né? Para a clínica. E a gente sempre fala tanto de gerenciamento de risco assistencial a gente esquece, né? Também de olhar para fora e entender aí o mercado e o quanto que a gente tem que estar alinhado com o que está acontecendo lá fora, porque dado momento eu posso estar simplesmente fazendo uma análise externa de coisas que eu preciso melhorar, implantar e mudar, mas dado momento vai chegar uma ameaça que eu vou ter que tratar, né? E se eu não tiver aí um conceito, uma ferramenta que me ajude, eu posso prejudicar ou até mesmo encerrar, né, a minha clínica aí por vir uma ameaça que eu não consiga lidar com ela, transformá-la numa oportunidade, né? Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer tirar alguma dúvida com o Ivan, com a Thaís? Fiquem à vontade no chat, está todo mundo elogiando, Ivan, a sua aula, parabéns. É, Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Essa parceria de onde quero chegar, como quero realizar é muito importante para o cuidado, muito importante compartilhamento de experiência. Obrigada, Thaís. A Lucimara aqui agradecendo, Thaís. No automobilismo chama ultrapassagem essa situação de risco e oportunidade. Alguns fazem até com pista molhada. É verdade, doutor Rui. Boa noite. Ivan, boa noite. A maioria das instituições tem dificuldade em revisar os níveis dos riscos, principalmente alinhado aos eventos notificados. Como o sistema informatizado pode ajudar neste processo? Aí falando mesmo de traduzindo não conformidades, né? Que para a área da saúde a gente chama isso aí de eventos, né? Pergunta aqui da Ellen, Ivan. Bom, obrigado pelos elogios aí. Acho que fico feliz de poder ter contribuído. Ellen, sim, as empresas têm dificuldade de fazer a revisão dos níveis de risco, e o sistema informatizado, por exemplo, o módulo que a gente tem, primeiro, a definição dos níveis de risco é feita pela organização. O que é um risco de elevada probabilidade de impacto para mim pode não ser para a sua organização. Então, isso é uma prerrogativa de cada empresa. Com o sistema informatizado, existe uma tela do sistema onde você cadastra o seu apetite ao risco. Você diz, de uma maneira geral, para os riscos, qual é a probabilidade, se é alta, média ou baixa, e o impacto, se é alto, médio ou baixo, e o que você vai fazer a partir dessa configuração. Então, o que acontece? Você cadastra essas informações, estabelece esses critérios, que dentro da metodologia é a etapa de análise, e depois que você caracteriza cada risco, você, a partir dessa configuração que você tem, o sistema vai te dizer o que você tem que fazer. Se você tem que tratar o risco, se você pode conviver com o risco, né? Porque, como eu falei, riscos que têm baixo impacto e baixa probabilidade, seria você dar um tiro de escopeta numa formiga. Não faz sentido, né? A formiga não vai te ameaçar, né? Então, você não vai gastar energia para fazer isso. Mas o sistema, além dessa configuração, ele te permite, a qualquer momento, que você faça a revisão desses riscos mediante as tuas experiências, né? Mediante aí aos eventos, né? As não conformidades vão surgindo. Vale lembrar que quando surge um evento notificado ou uma não conformidade, como disse a Cássia, dentro dessa lógica, se virou uma não conformidade, a ação não é mais preventiva, né? Ela passa a ser uma ação corretiva, né? Exato. Muito bom, gente.
Bom, agora que a gente já passou o nosso tempo, mas deu aí para responder pelo menos uma pergunta. Queria agradecer mais uma vez, Ivan, muito obrigada pela aula, pela excelente aula, obrigada mesmo. Cumprimos o nosso objetivo de tornar simples, objetivo e fácil, né? Obrigada mesmo, Thaís, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, parabéns aí pela excelência aí na Jamuz. E Daniel, parabéns, obrigada aí, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês, obrigada pela parceria. Gente, queria tirar uma fotinha, aquelas nossas fotinhos. Doutor É, Rui quer falar alguma coisa? Para quem não sabe, não conhece, Doutor Rui é o coordenador da CAD. A CAD é a Comissão de Acreditação e Diagnóstico por Imagem, que cuida, que delibera todas as ações dos programas de qualidade do colégio. E o Doutor Rui é o coordenador aí, é que manda em tudo. Está aqui com a gente hoje. Obrigada, Doutor Rui. Na verdade, gente, a Cássia é meio que assim, perna, braço e metade um hemisfério cerebral da Cássia. A gente é só o resto, o que sobra. Cássia, muito obrigado, então, por organizar isso. Agradeço a participação de todos, né, do Ivan, da Thaís, do Daniel, pelas super apresentações e contribuições a todo esse processo que a gente vem ali tentando realizar e implementar em todo o Brasil para garantir a melhoria assistencial. É isso mesmo. Muito obrigado, então, mais uma vez, acho que é um sucesso, a gente precisa finalizar, né? Eu fiquei impressionado mesmo com todo esse dinamismo de vocês no sentido de transformar oportunidades em riscos em oportunidades e, é assim, e trazer tudo isso para num momento em que as condições não eram nada satisfatórias, nada favoráveis, né? Isso foi brilhante. Então, parabéns por todo esse trabalho que vocês fizeram e obrigado por compartilhar ele com a gente, né? É isso aí, Muito Elza. bom, muito Estou bom. aprendendo muito com vocês, viu? Obrigado. Excelente. Gente, queria agradecer a todo mundo. Queria dar um oi para o Fábio Ávila. Obrigada por participar, Fábio, que você entrou. Fábio é um parceiraço do CBR. Tem um software aí de BI incrível, faz um trabalho incrível, muito bom. Apresentou também gerenciamento de riscos. Obrigada, viu, Fábio, pela sua presença. E vamos tentar tirar nossa fotinho. tá, Todo mundo Cássia, que eu puder. queria só Sim, rapidinho, porque eu sim, sei que Thaís. tem uma turminha que está assistindo, que eu mandei, Aham. Sim, e, sim. e, dizer, né, para a equipe, né? A Jamus, a gente sempre teve uma equipe, alguns já saíram, outros entraram, mas acho que a equipe faz toda a diferença, né? Sem eles o trabalho não seria realizado. E também pela direção, pela decisão de implementar o sistema da qualidade, de fazer com que o sistema da qualidade funcione, de prover os recursos necessários, né? E fazer com que tudo isso que eu coloquei aqui acontecesse de uma forma tão fantástica. Bom, Então, excelente. só Assim, agradecer a turma que está comigo nesse projeto todo. parabéns, parabéns para toda a equipe, viu? Meus parabéns. Vamos lá, então, tirar foto. Ó. Um, dois, três e. Vamos ver se está todo mundo. Tem gente entrando. Ó. Um, dois, três e. Peraí, que não para, gente. Para Oi. todo Vou mundo entra. mandar aqui. Todo mundo entra. Vou colocar aqui no chat, gente, para vocês postarem. Cadê que não vai entrar aqui? Peraí, que já vai. Vou de mais uma vez, hein? Um, dois, três. Pronto, deixa eu tentar. Vou jogar aqui no chat. Peraí, que eu não consegui. A gente vai dar um jeito. Para todo mundo postar nas redes sociais, marcar o CBR underline qualidade. E eu estou tentando aqui jogar. Não está vindo para cá, viu? Puxa vida.
Sim, olá. Falou, pessoal. Eu vou pedir licença, porque eu Vai lá, estou doutor. com a comida queimando ali. Vai lá, gente, eu vou postar lá nas redes sociais se bem Obrigado, qualidade. Cássia. Obrigada, Obrigado. viu, doutor Rui? Obrigada, Tchau. gente. Um abraço, viu? Obrigado, Obrigada Cássia. para todo Obrigado, mundo. então. Obrigada. Ah, Um obrigado. abraço. Obrigado, Tchau, gente. Parabéns tchau. pela palestra. Um abraço. Um abraço. Obrigada.